Alexandre, né? É a apresentação. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Lins, eu sou estudante de Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais, aqui da UFPE. Meu projeto de pesquisa se chama Reconstituição dos Movimentos Políticos no final dos anos 70, que é um subprojeto do projeto financiado pelo CNPq, Aspectos da Memória das Juventudes Pernambucanas, que é iniciado pelo professor Michel Zaidan, pelo professor Otávio Machado, que está aqui presente. Inicialmente falar dos objetivos, contribuir para o entendimento do tema abordado, que apesar de ter grande relevância para o cenário político histórico, né, do Brasil, ainda é pouco debatido na academia, pouco abordado, pouco estudado. Identificar a relação de movimentos sociais, focando principalmente movimentos estudantis com partidos políticos, e analisar a interferência das coligações, no caso, partidárias, para o desenrolar dos movimentos, bem como para os objetivos finais para estabelecer. Vou explicar melhor. Nós delimitamos, aqui eu acho que não está aparecendo aqui, são cinco categorias de análise, que de acordo com os entrevistados que nós selecionamos, que são líderes relevantes da época, e essas 5 categorias de análise visam classificar para ter um entendimento melhor, geral do tema, que é a partidarização do entrevistado, se é filiado a algum partido, caso seja qual partido, de que vertente político no caso. Formação política, de onde vem a base da sua participação, de onde vem as origens da sua formação política, o debate político da época, que em geral é o mesmo para quase todos, que é o contexto da redemocratização, da ditadura militar. A vinculação política, não só o partido político, mas também os movimentos, as tendências do movimento estudantil, social, do qual fazendo parte, e participação e engajamento, que não está aparecendo aqui, que é de que forma participou, quais cargos ocupou, seja no partido, seja no poder político, seja no próprio movimento estudantil, etc. Eu estou fazendo só uma ilustração aqui, porque eu tenho bem reduzido, dando ideia geral do trabalho, porque foram entrevistas que a gente coletou longas, a gente fez também revisão bibliográfica, então não daria para explicar tudo aqui, porque o tempo é bem reduzido. Eu estou tentando dar uma ideia geral para o entendimento. Passando para a conjuntura política da democratização, como já luta em prol da democracia, das liberdades democráticas, individuais e de expressão, da anistia, das eleições diretas, etc., que são todos no contexto da democratização brasileira, da transição da ditadura para a democracia, da luta do movimento estudantil para conseguir esses direitos, e a forte repressão do governo militar aos movimentos que surgiam e que se expressavam. O governo reprimia fortemente, como eu sabia. Os movimentos sociais, foco nas correntes do movimento estudantil, que tiveram grande representatividade nesse cenário, como aqui no caso da UFPE, que foi o nosso centro de análise, talvez até pela proximidade também e pela atuação forte que teve, que era bem polarizado em PCR e POLOP, que é Partido Comunista Revolucionário, que apesar de ter nome de partido, era apenas um movimento. POLOP, que é a política operária, a Chapa Voz, que é a da escola de engenharia, dentre outros. E das demais expressões, destaque para a influência dos movimentos religiosos, das juventudes operárias, católicas, cristãs, no caso, com a JOC, que é a sigla significa isso, e as organizações sindicais, que posteriormente fundaram o PT. Como, por exemplo, um grande expoente é João Paulo, ex-prefeito, agora deputado federal, que fazia parte da militância da JOC, e depois veio a fundar o PT no movimento operário, quando ele começou a trabalhar nas fábricas e uniu os operários e fundou o PT aqui em Pernambuco. A questão da partidarização, o atrelamento, de que forma se dá essa partidarização, através do atrelamento das causas defendidas pelos atuantes, os líderes no caso, as ideologias partidárias, que são todos, no caso, mais voltados para a esquerda, a gente achou isso, vou explicar melhor depois. Domínio expressivo dos partidos de esquerda, porque as causas eram, o movimento estudantil estava muito focado no movimento político, no processo político em geral, então, de certa forma, todos em oposição
ao governo, e eram a maioria atrelados, quase na totalidade, atrelados a partidos de esquerda. E a junção dos interesses do movimento a interesses propriamente partidários. Isso é uma grande crítica que se faz a essa partidarização dos movimentos estudantis, que se foge das causas primárias do movimento estudantil, que é a luta pelos direitos dos estudantes, pelas melhorias de ensino, de estrutura, etc., e passa a ser propriamente política. Os interesses são interesses particulares, que hoje em dia, no caso, que é a maior crítica que se faz, que essa distinção entre o movimento estudantil clássico e o movimento estudantil atual. O movimento estudantil clássico ainda tinha, por exemplo, a chapa voz que eu falei, não era vinculada a partidos políticos, não tinha filiação, e hoje em dia a maioria dos movimentos estudantis não representam mais a classe dos estudantes. Apenas o que se fala muito é que se usa como um trampolim para se projetar no processo político, individualmente, no caso. Nesse caso de discussão, específico contingente dos atores políticos vinculados a partidos de esquerda, como já expliquei, inclusive com o cenário político atual, como Benito Calheiros, João da Costa, João Paulo, Roberto Costa, etc. Todos nós tivemos contato. O movimento estudantil funcionando meramente como correia de transmissão de grupos político-partidários, os quais buscam nesse espaço legitimação do seu ideário programático. Consequentemente, ocorre o afastamento das causas originárias, que é o que eu falei dessa questão de movimento estudantil clássico e do movimento estudantil atual, dessa crítica que se faz. As considerações gerais, movimento estudantil em defesa das causas políticas, o que implica o alinhamento natural à representação partidária, que é o que se encontrou. Porque dessa partidarização, uma forma de explicação que foi dada pelos entrevistados também, é que o movimento estudantil necessitava de uma representação no processo político propriamente dito, e através dessa partidarização eles conseguiriam ter voz, vamos dizer assim. E aí, essa diversidade de pautas da militância estudantil justifica a incidência de diferentes partidos, porque como eram várias chapas e divergiam em alguns aspectos de interesse, o interesse geral, lógico, era a oposição ao governo militar, mas os interesses específicos divergiam um pouco, então, até por isso também, dentro do movimento estudantil existem várias representações, como o PT, o PCB, o PCdoB, partidos de esquerda. Contrariamente, os outros movimentos sociais se apresentavam mais uniformes, como movimentos cristãos, também tem movimentos sociais que tiveram grande expressão social, mas não tiveram grande incidência política, como por exemplo o movimento hip hop, cultural, e os movimentos que a gente também estudou. E essa é a referência biográfica que a gente está dando para direito. Enfim, é bem maior aqui. São a fonte. Alguns autores que nós estudamos, né? Enfim, não vai dar para ver direito. Mas isso tudo vai constar melhor no relatório final, que a gente vai apresentar com todos os detalhes e dados. Mas agora, a título de explanação, de dar uma ideia geral, a gente tentou resumir assim, bem conciso. Algum questionamento, alguma questão? Alexandre, quem foi que você entrevistou? Olha, primeiro eu falei ali que a gente já tinha usado o banco de dados do programa de juventude e democracia, que é dirigido pelo pesquisador Otávio, que já tinha um grande banco de dados, também de outros pesquisadores, e a gente entrevistou o Padre Reginaldo, que era da juventude cristã, Padre Adriano, Mr. Brown, que era do hip hop, Múcio Magalhães, tem mais algum? Tem mais, porque agora eu não estou lembrando. E a gente também já usou os que tinham no banco de dados, que eles já tinham realizado a entrevista antes de começar o meu projeto, no caso. Aí a gente uniu todos para tentar ter um entendimento melhor, assim, porque o aspecto, o projeto do CNPq, ele coordena, no caso ele não coordena, e ele enfim, ele ajuda o Zé. Eu me fugi o termo agora. Ele também já tinha coletado um acervo bem considerável. E aí também é relacionado a esse mesmo tema. Então eu usei também do banco de dados desse projeto, mas junto com ele a gente coletou outros para poder fazer um entendimento geral.
Quantas entrevistas você tem ideia? Você associou? São... Você fez? Acho que em torno de 8 ou 9. 8 ou 9, vamos dizer assim. Isso eu vou voltar detalhadamente todas as entrevistas na hora final, né? Porque se eu fosse escrever aqui todo o conteúdo das entrevistas, não daria tempo, logicamente. Né? Aí, porque são entrevistas extensas, tem até um blog, se quiser divulgar também o blog, que a gente bota todas as entrevistas que a gente faz com vídeo e tal. E são entrevistas de 50 minutos cada uma, 2 partes, então aí ficaria bem extenso, né? Todas elas ratificaram essa sua hipótese de que o movimento estudantil hoje ele é apenas um ligado. Olha, na verdade, essas entrevistas foram mais voltadas para o movimento estudantil da época. Essa distinção que eu fiz do movimento estudantil clássico e o atual é por causa dessa crítica que se faz hoje em dia ao movimento estudantil de hoje e também da época que já começava a ter uma incidência, como o Múcio falou também na entrevista dele, desse movimento estudantil clássico, da representação dos estudantes, das causas estudantis, passaram a ter uma representação das causas políticas. Também, principalmente no caso, pelo processo da redemocratização, porque a luta política estava em foco nacionalmente e a classe estudantil teve grande participação nisso, como o presidente Calheiros, que é o presidente da UNE. A UNE teve grande participação, como todos sabem, em Irajá, etc., então, nesse movimento. Então essa distinção eu tentei fazer, mas o foco não foi isso. O foco foi, das entrevistas, foram relembrar, reconstituir o movimento estudantil da época, da atuação desses grupos. Alexandre, primeiro assim, prazer, né? Obrigado. Mas o que você diria aos jovens, o que as oportunidades que você teve com essa pesquisa, principalmente no caráter da participação política ativa dos estudantes e essa diferenciação hoje? Qual a contribuição da sua pesquisa para o movimento estudantil hoje? Atual. Principalmente aqui, eu diria, na universidade não, evento dessa Alcácer. Beleza. O que Primeiramente... você pretende fazer com esses dados? Como é que isso interfere na relevância social da pesquisa? Olha, na verdade, o objetivo da pesquisa foi diferenciar reconstituição de movimentos políticos na época e eu trabalhei com hoje em dia para trazer mais um movimento também para o cenário atual. O que eu poderia falar hoje em dia, até pela experiência, assim, pelos estudos que eu li sobre isso e tal, que hoje em dia, no caso como eu falei, o movimento estudantil é muito... Desculpa, só um esclarecimento. Se eu pergunto com relação ao movimento estudantil, propriamente das causas dos estudantes ou da participação política, só para diferenciar. Eu acho que você vote na participação política. Na participação política. Olha só, a instrução dos jovens é o principal vertente, eu acho, o principal fator para poder constituir essa participação política. Antigamente, no cenário estudado, como era um tema que estava muito em foco, porque isso afetava diretamente a todos, principalmente as reuniões, os grupos, os movimentos que se formavam, porque tinha forte repressão, então isso foi como uma forma de reação a essa incidência da ditadura. Só que hoje em dia, com a estabilização da democracia, os jovens, não só os jovens, como a maioria da população, se fica em uma situação de conforto, entendeu? Porque não existe mais essa repressão e é como se fosse um governo, na verdade, de todos, só que não existe uma participação, claro, efetiva nisso. E a participação democrática, lógico, que se dá por meio do voto, só que também através do acompanhamento da trajetória dos eleitos, dos políticos, do que eles fazem. E nessa questão de movimentos, todas a sociedade civil organizada, todos os movimentos são favoráveis, grupos de interesse, para conseguir, como é que eu vou dizer, benefícios para a sua classe, né? Para o movimento que você está fazendo parte. Porque todo movimento representa uma classe, parte da sociedade civil organizada. Então, seria bastante assim, relevante, como já existe sindicatos, etc. Mas no caso da relação dos jovens, no movimento estudantil, está bem prejudicado hoje em dia, porque, como eu